Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema novamente, né? Estamos no dia 4 de janeiro de 2024, tá? É quinta-feira, dia de estreias, tá? E hoje está estreando uma coisa que estava sendo bem esperada pelos cinéfilos, né? Que é um filme italiano de quem? Do Nanni Moretti, o grande diretor italiano Nanni Moretti, que já fez filmes sensacionais como Caro Diário, Abemos Papa, Trepiani, que passou ano passado, que foi um filmaço, tá? No passado não, tá, gente? Ano retrasado, tá? Que foi um filmaço, tá? E agora ele tá trazendo um filme muito bacana chamado Melhor Está Por Vir, tá? O que eu posso falar desse filme? Eu vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Então, se vocês não assistiram o filme, parem esse vídeo, vão lá assistir o filme com calma, depois volta aqui, assiste o vídeo, tá? E participa da nossa conversa aqui. Mas o Nanni Moretti, ele está fazendo um filme para as pessoas que amam cinema, tá? Porque era como falava um amigo meu, né, já falecido, né? Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que gostam de cinema, que vão no cinema para se divertir, para fazer ver filme de entretenimento, vão filme na televisão, pegar um filme no Netflix, nos streamings da vida, consomem aquilo só como um produto cultural, coisa e tal, só para se divertir. E tem as pessoas que amam cinema, né? Que a coisa é bem mais diferente. Ali a pessoa está realmente. Ela tem até crise de abstinência quando não vai muito, né, ver os filmes. São as pessoas que amam cinema mesmo, gostam de ver um filme bem dirigido, gostam de ver a atuação de atores, gostam de ver um bom roteiro, né? As pessoas elas curtem aquilo como se fosse mais uma obra de arte do que uma mera peça de entretenimento, tá? Então, o Melhor Estar Por Vir é para quem ama cinema, tá? É para quem realmente adora o cinema, até porque é um filme que fala sobre a feitura de um filme. A gente já viu isso em outras ocasiões. Eu já até falei no Festival Varilux de Cinema Francês, passou até o Making Off, né, que é um filme que trabalha essa questão também, né, e fala de todas as dificuldades que um diretor de cinema tem para fechar o seu filme fora do grande meio cinematográfico que são os Estados Unidos, que é o lugar onde tem a grana, né, no caso. Né. Os outros países, fazer um filme se torna uma tarefa bem mais difícil, bem mais custosa, né. E o Nanni Moretti ele vai por essa vibe, né, nesse filme. Ele vai fazer um diretor de cinema chamado Giovanni, que está fazendo um filme, tá, sobre o Partido Comunista Italiano na década de 50, tá certo? Que se posiciona contra a invasão da Hungria, né, pelo Stalin, né? Quando a orientação que era dada aos partidos, né, comunistas da época era apoiar a União Soviética incondicionalmente, mas estava acontecendo, né, aquela invasão do leste europeu promovida pelo Stalin, que foi totalmente antidemocrática e foi bem sangrenta, inclusive, tá? E ele queria trabalhar essa questão nesse filme, né? Você vai ter um funcionário do Partido Comunista nesse filme, né, que acaba tendo um relacionamento com uma outra membro do Partido Comunista, e no final das contas esse funcionário acaba esse membro do Partido Comunista ele acaba se suicidando, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma série de elementos aí. Primeiro você vai ver duas coisas, né? Você vai ver o filme, né, que ele que tá sendo rodado, né? E você vai ver o que está acontecendo pelos bastidores, né? E aí o Nanni Moretti ele encontra, né, o Giovanni ele encontra uma série de dificuldades, né, para fazer o seu filme. Ele quer fazer um filme que trabalha mais as questões políticas e a atriz que faz o amante lá do ator principal do filme ela está mais preocupada em questões amorosas, de relacionamento amoroso, né? Ele tem vamos dizer assim, um patrocinador francês que no final das contas se revelou um tremendo picareta e deixou ele na rua da amargura sem um tostão para terminar o filme. A filha dele, que é a moça que vai fazer a música do filme, ela acaba se apaixonando por um funcionário. Pelo que eu entendi foi isso, um funcionário da embaixada da Polônia que era um cara muito mais velho do que ela, né? O que acabou se tornando um choque.
E a mulher dele, que era produtora dos filmes dele, né, sempre foi produtora dos filmes dele, estava com 40 anos de casada, ela estava finalmente produzindo um outro filme que não era dele, e ela se sentia sufocada demais por toda a presença do marido de pensar, de discutir cinema, e ela queria se separar do marido, mas ela não conseguia se separar do marido, entendeu? Porque ela não conseguia desfazer esse vínculo de 40 anos, né? Então tudo isso cai na cabeça do nosso coitado, do nosso Giovanni, né? Enquanto ele está fazendo filme, né? E o filme vai ter passagens engraçadíssimas. Por exemplo, esse filme que a mulher dele está produzindo, que não é um filme dele, é um filme realmente de, como podemos dizer, aqueles filmes comerciais mesmo de tiro, porrada e bomba, né? E aí na cena final, quando um cara vai tomar um tiro na cabeça, né? Quando o vilão vai tomar um tiro na cabeça e vai ser morto, né? O Nanni Moretti, ele se mete na gravação desse outro diretor que está fazendo esse filme, né? E começa a fazer toda uma discussão filosófica sobre a morte ali e de que aquela cena final não poderia terminar assim. O cara ficou mais de 8 horas discutindo isso, né? E o pessoal doido para terminar a filmagem, né? Então você vai ter essas coisas, né? E outra coisa também, as pessoas, a forma como ele estava fazendo o filme dele, com esse término de um suicídio, né? As pessoas começaram a identificar esse suicídio como se fosse uma vontade implícita dele perante o mundo, né? Que ele já não encontrava mais um posicionamento dele perante o mundo, né? E ele estava com aquela visão extremamente pessimista, né? De que ele não estava mais adaptado àquele mundo moderno que ele vivia, que ele estava mais vivenciando aquele mundo lá da década de 50, aquele negócio todo, e que toda aquela discussão dele altamente intelectualizada sobre cinemas, ninguém dava mais ideia, né? Então ele realmente acabou, né? As pessoas entendiam, né, que ele estava fazendo aquilo de uma forma altamente depressiva, né? E a situação dele perder a esposa, né? A situação da filha dele se enamorar por um cara muito mais velho, que era uma coisa que ele não estava acostumado, tudo isso foi puxando ele e tragando ele cada vez mais para baixo. Agora, o grande tiro de misericórdia, na minha opinião, foi quando o empresário dele, como o patrocinador francês dele, que era um patrocinador de meia tigela, né, acabou sendo preso, inclusive, deixou ele sem dinheiro totalmente, e aí ele ficou na rua da amargura, né? Ele foi tentar. Esse patrocinador francês ainda arrumou uma entrevista para ele fazer para a Netflix e ninguém gostou dos filmes dele da Netflix, né? E aí você vê também uma crítica severa ao streaming aí, né? Que era uma coisa que eu achava que já devia ter sido feita há muito tempo, né? Porque agora a gente não tem mais tanto poder de escolha assim com relação aos filmes, né? A gente está muito na mão desses streamings, né? E da forma como esses streamings produzem, né, esses filmes, né? Você não está vendo. O filme deixa bem claro, né, que apesar do filme do streaming atingir 190 países, né, que existe um padrão, que as pessoas estão realmente, os produtores de cinematográfico, os diretores de cinema do mundo, né, tem que seguir um padrão que o streaming impõe, né? E isso está realmente matando as culturas locais, né? E está matando também a sua autonomia para fazer o cinema, ou seja, aquela visão altamente comercial está tomando conta de tudo cada vez mais, né? E os streamings estão tendo um papel muito interessante nisso, muito importante nisso, né? E estão determinando o que a gente vê. Se você quer ver um filme sobre do Fellini, por exemplo, alguma coisa assim, tu já não vê mais com tanta facilidade assim se não tiver no streaming, né? Então você vai ter essas situações acontecendo. Ele aponta, ele mete o dedo na ferida com bastante força, né? Dessa visão bem crítica com relação à questão do streaming, né? Interessante da gente perceber isso que ele está fazendo aí, tá? Outra coisa também que é muito interessante de falar nesse filme, tá? É que ele realmente vai depois, né, um grupo coreano vai comprar, né, os filmes dele, né, coisa e tal, né, e os grupos coreanos esses coreanos ficaram maravilhados com o filme dele, só que deram uma leitura completamente pessimista do filme, né, o que deixou ele também muito arrasado, né. E todas essas coisas, né, essa coisa da atriz
da atriz do filme dele teimar que o filme tinha que ser uma coisa mais amorosa do que política, das pessoas acharem que ele estava, que o final do suicídio era altamente depressivo, desse grupo coreano, né, dizer que era a morte do comunismo, a morte do cinema, a morte de tudo, né, do amor no filme dele, né? A coisa dele tá perdendo a esposa também, né, por causa do jeito dele, coisa e tal, né, vai fazer com que ele dê uma releitura, uma repaginada, né, na vida dele, uma releitura no filme dele, né, e ele deu um desfecho mais otimista, né, para o filme dele, né. Então, quer dizer, acabou sendo um resgate, né, dele, né. Não que ele tenha se entregue totalmente, né, às convenções mais modernas da coisa, ele não abriu mão, né, das ideias, das convicções dele, mas ele deu um toque de suavidade um pouco melhor para o filme dele e deu um toque mais otimista, né, para o final do filme dele. Ele abandonou aquele pessimismo latente dele e tomou uma posição mais otimista. Por isso que o título do filme é O Melhor Está Por Vir. Gente, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar do Nani Moretti. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do que ele faz, eu gosto muito do que eu vejo dele, entendeu? Ele é um cara super ele é um cara super intelectualizado, ele é um cara super, como podemos dizer, super cheio de virtudes para poder fazer um cinema que altamente reflexivo, entendeu? As questões dele são muito pertinentes quando ele está discutindo, falando sobre cinema, entendeu? E o que só posso falar isso para vocês, cara, vão ver esse filme, tá? Vão assistir, vale muito a pena, tá? O Melhor Está Por Vir. Tudo que tem o Nani Moretti é muito bom. E principalmente, o Nani Moretti não é aquele cara que só fica atrás da câmera, né? Ele também atua, né? O que é muito difícil, né, para um cineasta. Eu me lembro do Leonardo Nimoy dizendo, né? Ator que fez Spock em Jornada nas Estrelas, né? Ele dizia no livro dele, né? Eu Sou Spock, que quando você dirige um filme, entendeu? Onde você não atua, é mais fácil de fazer um filme desses do que você fazer um filme onde você também está atuando. É muito mais puxado, muito mais complicado você dirigir um filme onde você atua também. E o Nani Moretti não quer saber, cara. Ele faz os filmes dele, ele escreve os roteiros, ele bota a cara lá, ele bota. Ele dirige o filme atrás da câmera e bota a cara na frente da câmera também para atuar. Tá? Só isso já mostra, né, o nível de capacidade de competência dele, né, e principalmente as questões altamente pertinentes que ele trabalha nos filmes dele, sempre botando uma pitada de humor. Né? O Trepiani, por exemplo, não foi um filme tão de humor, ele foi mais de drama. Mas os filmes do Moretti, geralmente, eles têm uma dose de humor bem interessante também, o que é uma outra coisa muito bacana. Ele sabe trabalhar questões muito sérias, mas sabe brincar com aquilo. E isso só torna o cinema dele cada vez mais atraente, tá? Então não deixem de assistir, tá? O Melhor Está Por Vir com o Nani Moretti, que vale muito a pena. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando uma vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.